Olá, amigos do YouTube. Aqui estamos mais uma vez nos preparando para mais uma aula. Essa aula que não deixa de ser a continuidade da aula passada, pois nós vamos continuar, falando sobre a nossa transição planetária, tudo que vai acontecer, o que já aconteceu, que muitos às vezes desconhecem, né? Então eu vou falar um pouquinho da Terra Cruz ou a Nova Terra. A autossabotagem. Vamos ver? O que é a Terra Cruz? Ela representa a interseção do mundo físico e o espiritual. Também simbolizada a dualidade de opostos como masculino, feminino, claro, escuro, bem ou mal, luz, escuridão, dia, noite. Esses são alguns exemplos. A cruz simboliza a fé. Então nós somos um planeta que o que não falta é religião. Então nós somos um planeta de muitas religiões. Então é o planeta com o símbolo da fé, da cruz. Suas 4 extremidades simbolizam os 4 elementos: terra, ar, água, fogo, e a busca pelo equilíbrio entre eles. Bom, do que nós estamos falando nessa Terra Cruz? É o nosso planeta Terra hoje, gente. Nós tivemos lá no primitivo provas de expiação, que é esse Terra Cruz, né? Que é o planeta de tanta fé, né? Tanta religião e pouco entendimento da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Se pararmos para pensar. Aqui estão os pontos principais sobre as falhas em transições na missão espírita. O processo é inabalável. Eu falei de sabotagem, né? Que possa impedir o progresso ou a evolução da transição planetária. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas informações, né? Então a transição é uma lei de progresso, mundo de provas e expiações. Inevitavelmente passam para regeneradores. Não há sabotagem de forças inferiores que impeça o plano de Deus. Então vamos entender, por mais que o ser humano alavanque e não queira progredir, a evolução está aí, o progresso tem que vir de qualquer forma, material e espiritual. Tá aí. Então não há autossabotagem, não há sabotagem, aliás, de forças inferiores, como eu falei, que impeça o plano de Deus. Deus traçou um plano e vai ser seguido, quer queira ou não queira alguns, ele vai acontecer. Mas segundo a visão espírita, a transição planetária é um processo evolutivo natural e é inevitável, planejado pela espiritualidade superior sobre a direção de Jesus, o que torna a sabotagem total no sentido de cancelar o progresso de um mundo, algo que não ocorre. Quer dizer, mesmo que não queiram, ou forças contrárias não queiram o progresso da humanidade ou a transição para um mundo de regeneração, vai seguir o seu curso de acordo com a lei de Deus, né? E na direção de Jesus. No entanto, a transição pode ser retardada. Ah, é? Pode. Ah, mas não tem um tempo, um prazo? Peraí, vamos falar aqui certinho. A transição pode ser retardada. Se ela for retardada, ela vai ser mais dolorosa e resultar na reprovação e no exílio de grande parte da humanidade, de um orbe.
e se esta não acompanhar a evolução moral. Pois então nós sabemos que nada vai atrapalhar os planos de Deus. Está aí para vocês. A falha pode ser individual ou coletiva. A falha não é do planeta em si, mas da sua humanidade. A humanidade é que pode se atrasar, né? Esse processo da evolução da própria humanidade. Mas que ela vai acontecer, ela vai. Quanto mais demora, mais nós ficamos nessa situação de sofrimento, né? Porque o planeta regenerado traz para nós um monte de benefícios, né? Se os espíritos que habitam o mundo se recusarem a evoluir normalmente, eles não sabotam a transição do planeta, mas sim sabotam a sua própria permanência nele. Ai, ó. Exílio para mundos inferiores, espíritos remitentes na perversidade, que não se ajustam à vibração de um mundo regenerador, são retirados do orbe e exilados em mundos inferiores ou chamados primitivos. Eles falham em subir de nível. Quer dizer, o espírito nasceu para a evolução espiritual, a evolução, o progresso. Se ele não falhar, não tiver interesse, ele vai sabotar ele mesmo, mas nunca o planeta, e não vai interromper o plano de Deus de jeito nenhum. Quem somos nós, né? A Terra Nova, agora nós estamos falando da Terra Cruz, que é o planeta hoje, o momento que nós estamos vivendo. A nova Terra, né? A transição atual da Terra envolve uma seleção de almas. Como é que ela é feita? Uma seleção de almas. E os espíritos que não sintonizam com o amor e a fraternidade terão que reencarnar em mundos mais atrasados. Portanto, a visão espírita enfatiza que a sabotagem real ocorre na resistência do próprio indivíduo. Ele vai sabotar ele mesmo, porque o tiro vai sair pela culatra. Quem vai sair perdendo é ele mesmo. Então, não adianta, né? Então, isso ocorre pela resistência do ser, né, a fazer a sua mudança moral para o progresso coletivo do próprio orbe, né? Que de todo jeito ele vai progredir, quer você queira ou não. Toda mudança do ciclo evolutivo da Terra acarreta profundas alterações materiais e espirituais, né? Que depende do melhoramento de todos. Durante a transição planetária, as criaturas que perceberem a necessidade de mudar irão acompanhar e auxiliar na transição planetária. Mas é preciso ter expansão de consciência. Saia do mundo ilusório, saia do mundo material. Se dedique ao ser. O propósito da evolução nossa, de estarmos aqui reencarnados, é para evoluir como ser, espíritos eternos que somos. Então estamos aqui perdendo tempo, nos iludindo com a matéria, com o dia a dia, com os nossos problemas, com a conta para pagar, com a vida, com a novela, com a vida dos outros. Esquecemos que nós precisamos investir mais em nós. Orar e vigiar a sua vida, não a dos outros. Toda mudança do ciclo coletivo da Terra acarreta em profundas alterações materiais e espirituais e depende do melhoramento de todos, como eu coloquei, né? Mas é preciso com a expansão da consciência. O mundo tem evoluído bastante, embora a gente ache que não, mas tem, gente. No aspecto material, a gente tem visto novas tecnologias, globalização, evolução da medicina, transformações na ciência, inovações em engenharia e arquitetura, mas é urgente que as mudanças morais acompanhem todo o progresso material, porque não adianta a ciência avança e o homem alavanca, né? Atravanca, vamos dizer assim, né? O espiritismo, ciência e observação e doutrina filosófica atual e universal não tem nacionalidade. Não faz culto particular, não é imposto, não tem hierarquia, não tem símbolos, nem logotipos e não tem autoridade máxima. Não castiga, não pune, não segrega, não resolve os problemas por nós. Então não adianta você esperar que Deus
ou que algum mentor, uma entidade, alguém vem aqui para socorrer você e resolver os seus problemas que você mesmo arrumou para você. Então agora você mesmo vai ter que consertar os seus problemas. Não adianta achar que o milagre vai descer e vai resolver isso para você, não. Busca aproximar o ser humano de Deus, onde o que importa é aprender e a evoluir, buscando a melhora dos padrões morais. E de tempos em tempos, espíritos missionários com missões coletivas estão presentes na Terra para contribuir no nosso aprendizado e na melhoria intelectual, moral e espiritual. Então, a gente está sempre assistindo, a misericórdia divina nos envia para a Terra sempre irmãos dispostos a nos ajudar nessa dificuldade, nessa transição, para que a gente consiga, né, ter força para poder a gente passar por essa situação. A existência terrena é uma responsabilidade do ser para aprender a agir no bem através do cuidado, da renovação, da empatia, da solidariedade e da transformação do caráter. Vamos caminhando, repensando nossa maneira de viver, lembrando que a regeneração começa dentro de nós, orando, agindo, né? Vigiando sempre em sintonia com as energias positivas e elevadas. Algum planeta já falhou na sua transição ou foi destruído, né? Algum planeta? Eu fui buscar essa informação para a gente entender um pouquinho mais. Diz que sim, que segundo a doutrina espírita, a destruição física ou a falha na transição de um planeta não significa o desaparecimento da matéria do orbe no universo, mas sim de um progresso de destruição física da crosta para a renovação, só nesses casos, resultando na migração obrigatória da maioria de seus habitantes para mundos inferiores e de provas e expiação. Então, de vez em quando, de tempos em tempos, pode haver sim essa destruição, né, de partes para uma renovação. O fim do mundo na Terra. Existe isso. O Espiritismo não prega a destruição física total do planeta Terra, mas sim do fim do mundo moral inferior. É esse mundo que nós estamos falando, esse fim de mundo, né, de moral inferior. E isso implica grandes cataclismas físicos e convulsões sociais que servem para depurar o orbe, aquilo que nós estamos passando e vivenciando hoje, gente. Presta atenção no que estava escrito lá e que eu estou passando para vocês. A falha é na humanidade e não no orbe. Quando dizemos que um planeta falhou, refere-se à maioria dos seres, né, dos espíritos encarnados, não ter alcançado o nível moral necessário para a transição de um mundo de regeneração. Eles são, portanto, convidados a reencarnar em mundos inferiores, enquanto a Terra segue, né, e se regenera. E essa população se torna o exilado da Terra, né, do planeta Terra. Quanto à destruição de planetas devido às falhas na transição, entendida como falhas na migração orbital estável durante a formação do sistema solar, é um fenômeno astronômico real e comum. A migração planetária é o processo onde planetas recém-formados mudam sua órbita original. Então, às vezes, quando acontece uma falha, né, é por conta disso, da órbita, né? Recém-formado, eles mudam sua órbita. Quando essa migração falha ou é muito rápida, o planeta pode ser destruído. Essa é a orientação. Sim, o que acontece? Evidências astronômicas indicam que planetas frequentemente falham em suas transições na migração orbital e acabam destruídos por suas estrelas hospedeiras. Estudos sugerem que cerca de 1 a cada 12 estrelas
similar ao Sol, pode ter devorado um planeta ao longo de sua vida. A Terra já Eu perguntei, e a Terra já colidiu com algum planeta? A resposta veio. Sim, a colisão da Terra primitiva, lá no tempo de Primitiva, tá, gente? Que foi que houve com a protoplaneta Theia, ocorrido há cerca de 4,5 bilhões de anos, né? É considerada um evento fundamental para a viabilização da vida na Terra. Não por ser um evento calmo, mas por ter reformatado o planeta de maneiras cruciais. Bom, então quando acontece algumas coisas, que nem aqui no planeta Terra, que a gente viu que ele teve sim uma colisão com o protoplaneta. O que é esse protoplaneta? Eu vou estar explicando para vocês direitinho, né? E beneficiou a Terra. Por quê? A formação da Lua, ele trouxe a formação da Lua com esse, né, esse choque que houve, né, com a Terra, desse protoplaneta que a gente vai estar falando, né? Ele trouxe benefícios, porque a Terra, até então, né, ele trouxe a Lua e a estabilização do eixo da Terra. A colisão lançou uma enorme quantidade de detritos na órbita terrestre, que se uniram para formar a Lua. O que significa protoplaneta? É um corpo celeste massivo em estágio de formação. É um planetazinho em estágio de formação, né? Considerado um embrião planetário ou um planeta em construção. Ele se desenvolve pela agressão do gás e da poeira dentro dos discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens, crescendo através de colisões e fusões. Então há a colisão e as fusões. Assim aconteceu com a Terra, que veio nos beneficiar, porque a adição de ingredientes essenciais ele trouxe, a água e o composto. Até então o planeta Terra ele não tinha água, né? Estudos, né, sugerem que a Theia era um corpo rico em compostos voláteis, incluindo água e carbono. A colisão de Theia teria trazido esses ingredientes essenciais para a Terra, que inicialmente era um planeta rochoso e seco, ajudando a transformar a Terra em um planeta azul. Que essa água toda, essa abundância de água que a gente vê aí, veio dessa colisão com Theia, né? Aumento da massa e ativação do núcleo também aconteceu nessa época. Parte do núcleo de ferro de Theia fundiu-se com a Terra, aumentando a massa total do planeta e reforçando o seu campo energético. Esse campo energético é crucial para proteger a atmosfera e a superfície da irradiação solar nociva. Então, tudo o que aconteceu veio para beneficiar, né, a vida no nosso planeta, para a preparação desse planeta para que ele pudesse ser habitado. Impulsos de placas tectônicas também houve nessa colisão. Pesquisas indicam que a energia do impacto pode ter contribuído para o início da tectônica e de placas fundamental para o ciclo de carbono e a regulação da temperatura global ao longo do prazo. Quer dizer, mexeu com o clima, trouxe água, trouxe vida, né? Tudo que nós precisávamos, colocou a Terra no eixo, trouxe a nossa Lua, né? Para nos favorecer de alguma forma. Então, só houve benefícios se nós pararmos para pensar, né? E ainda ela estava em formação, não existia nem seres aqui naquela época. Ela estava sendo preparada. A humanidade já causou a destruição de planetas? Eu fiz essa pergunta. Diz que sim, que diversas civilizações ao longo da história, e é atualmente o principal agente de destruição de ecossistema na Terra, o que muitos cientistas classificam como um processo de degradação planetária, o ecocídio. No entanto, não destruímos fisicamente outro planeta. Então, o que acontece? Quando há uma destruição pela civilização no planeta,
Eles destroem os recursos de uma certa forma natural, né? E com a sua ganância, o homem destrói simplesmente por ganância. Então aí ele paga um alto preço, né? Então o único ser que veio com a ideia de destruição é o ser humano. Ele gosta da destruição. Por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações. Destruição de civilizações e culturas, né? Historicamente, o colapso de várias civilizações está ligado ao esgotamento de recursos, de guerra ou incapacidade de adaptação frequentemente, acelerado por ações humanas. Então, o próprio homem destrói os recursos. Ele vive, ele não sabe, ele esgota as fontes de recurso, ele destrói a sua própria casa, o ambiente que só tem a fornecer coisas boas para ele, ele destrói, né? A civilização da Ilha de Páscoa, Rapa Nui e os maias são exemplos frequentes de sociedades que exauriram seus recursos naturais, desmatamento e degradação de solo. Então, você fala, essa civilização que tinha aqui, que a gente viu, tem essa construção, isso aqui, cadê? Onde foi parar todo esse povo? Eles destruíram o ambiente que eles viviam e ficaram sem recursos para viver. Ele mesmo causou o próprio prejuízo e essa civilização simplesmente acabou. Grandes impérios foram destruídos por outros seres humanos, como o da queda do Império Azteca e Inca pelos conquistadores espanhóis e a destruição de cidades como a Babilônia em conflitos antigos e modernos. Sempre o homem na frente da destruição, gente. Aquilo que nós estamos falando. Em suma, a humanidade é uma espécie que, com um impacto ecológico sem precedentes, capaz de modificar o ambiente em escala planetária, resultando na destruição dos nichos ecológicos e das culturas humanas. Olha aí o que eu disse para vocês. Então, nós acabamos de falar aqui sobre a Terra, sobre o que já aconteceu, se alguém pode sabotar, né, ou por forças inferiores. Não. Os planos de Deus são perfeitos e ele segue o seu destino. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, não tem problema. Ele vai ser convidado a ter uma outra moradia, né? Aí ele já vai com o passaportezinho dele carimbado, como eu falei na aula passada, né? Leva a bagagem dele, aquela bagagem que ele construiu aqui, que poderia ser boa, mas às vezes não foi. Ele leva junto a bagagemzinha dele, que é a única coisa que nós levamos daqui. São as nossas bagagens, nossas experiências, a nossa evolução, o nosso aprendizado e a melhora do próprio espírito, a própria evolução, porque cada vez que nós evoluímos, nós temos oportunidade de subir cada vez mais um degrauzinho na escala evolutiva para chegarmos a ser um ser melhor. Mesmo que estejamos caminhando a passos lentos, devemos aprender a vibrar na lei do amor e da fraternidade, pois somos filhos de um Deus de extrema bondade e misericórdia, e o amor de Deus está dentro de cada um de nós e devemos começar a trabalhar isso em nós. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Inicie a sua reforma moral, a sua reforma íntima, ainda hoje, se possível. E esqueça o mundo ilusório, ele não vai te levar a nada, pois nós somos espíritos e não matéria. E as pessoas acham que construir fortuna, ele vai poder levar alguma coisa para o lado de lá. Mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta. E espírito do lado de lá, ele não vai precisar de nada disso. Certo? Então, quanto antes ele se libertar, melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com a paz de Deus e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. E semana que vem estaremos de volta com mais um tema interessante para vocês. E continuaremos o nosso estudo.